Classe Abraão, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Luan e nós estamos aqui para fazer um breve resumo da lição de número 9 do terceiro trimestre, que tem por título Abacuque, o justo pela sua fé viverá. O texto áureo: eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2:4. A verdade aplicada: o discípulo de Cristo vem-se perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. O texto de referência está no capítulo 1 do profeta Abacuque, dos versículos 1 ao 5, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que vós não crereis, quando vos for contada. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, nós te louvamos, meu Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é alimento, Senhor, para a nossa vida. A Tua palavra nos fortalece. A Tua palavra, Senhor, faz-nos caminhar pelos Teus caminhos. Por isso te louvamos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Pai Celestial, assim como o Teu servo, o profeta Abacuque, Senhor, foi afligido pelas circunstâncias que estavam ao redor dele. Muitas vezes assim também nós nos encontramos e pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nesta hora para podermos encontrar em Ti a confiança que o Teu servo Abacuque encontrou e assim nós possamos ter vitória no nome de Jesus. Meus amados irmãos, como é de costume, a nossa lição ela é dividida em 3 tópicos. O tópico 1, o comentarista ele faz um apanhado histórico, uma contextualização histórica. Ele nos situa no tempo, no momento que o profeta trouxe a sua mensagem. No tópico 2, ele entra dentro da própria mensagem, para nós entendermos qual era o teor, do que ele profetizava. E no tópico 3, ele faz uma aplicação. Ele traz a aplicação da mensagem do profeta para os dias de hoje. Então, nós vamos fazer um panorama bíblico que, ao término desse panorama, nós já iremos ter vencido o tópico 1. E aí nós passaremos ao tópico 2 e ao tópico de número 3. É interessante que o cenário que o profeta Abacuque profetizou é bem semelhante ao cenário do profeta Miqueias. Alguns estudiosos dizem que o profeta Abacuque ele profetizou durante o reinado do rei Josias, que promoveu algumas reformas em Judá, como a reconstrução do templo e a restauração do ensino da palavra de Deus. Contudo, o seu ministério estendeu durante os reis subsequentes até a invasão, a investida do Império dos Caldeus em Judá. Nós vemos que Jeremias também profetizou durante a invasão do Império Babilônico. Isso coloca, possivelmente, o profeta Abacuque como contemporâneo de Jeremias. Enquanto Jeremias profetizava uma mensagem do arrependimento da última hora, o profeta Abacuque ele mostrava a sua indignação diante do Senhor. É interessante que o profeta Abacuque ele vai se diferenciar dos demais profetas da sua época, porque naquela época Judá ela tinha basicamente
a seguinte organização social. Você tinha o rei que governava, administrava a sociedade. Você tinha os sacerdotes que eram responsáveis por levar o sacrifício, a adoração do povo ao Senhor. E você tinha o profeta, que era quem trazia a mensagem de Deus ao povo, como exortação, como ensino, né, como revelação. Quando nós olhamos para o ministério do profeta Abacuque, não é isso que nós vemos. A peculiaridade do profeta é que no cenário de apostasia, no cenário de injustiça social, no cenário de violência, ele fica indignado com a condição em que o seu povo vivia e ele vai buscar o Senhor em oração, querendo que Deus corrigisse o seu povo. E nós vemos no texto bíblico que Deus ele vai trazer uma mensagem de que, na verdade, ele não está indiferente a tudo o que está acontecendo. E ele está levantando o império dos caldeus para levar juízo ao seu povo pela sua iniquidade. Então, o profeta vai estabelecer uma espécie de diálogo com o Senhor em oração, onde Deus revela ao profeta os seus propósitos. E mesmo sem compreender completamente, o profeta vai passar a confiar no Senhor. No capítulo de número 1, no versículo 1, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. Né? Em outras versões diz, o peso que viu o profeta Abacuque. Essa expressão é também encontrada no início do livro do profeta Naum. Né? A palavra peso traz o fardo de carregar aquela dura mensagem de sentença ou de juízo. Né? Deus iria, né, revelar ao profeta que o seu propósito era levar juízo ao seu próprio povo. É interessante que no versículo 2, 3 e 4, o profeta Abacuque ele nos ajuda a compreender a situação em que vivia o reino de Judá. Que ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígio e surge discórdia. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Então perceba, ele grita violência. Então havia violência na sociedade. Por que me fazes ver a iniquidade? Então havia iniquidade. Toleras a opressão, havia opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também litígios. O que é litígios? As causas que são levadas à justiça são chamadas de litígio, né? Dependiam de alguém para julgar a causa, e essa causa não era julgada, né? E surgem discórdia, por isso a lei se afrouxa. A aplicação da lei de Moisés, que revelava a vontade de Deus para o seu povo, era desprezada, né? Não era aplicada a sua lei. A partir do verso 5, Deus então vai responder o profeta Abacuque. Ele diz: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Na época do profeta Abacuque, haviam 3 nações que se destacavam no cenário político. O Império Assírio, que era o império que dominava a política da sua época. Tinha-se o Império dos Caldeus, com sede na Babilônia, que estava em ascendência, estava crescendo. E tinha também o Egito, que estava em constante conflito com essas políticas mundiais. O reino de Judá já havia visto o império, o reino do norte, né, dos seus irmãos do reino do norte, serem exilados pelo Império Assírio. E constantemente o reino do sul, Judá, tinha que recorrer a uma dessas nações
em aliança para se proteger de possíveis investidas, né? Então, nesse cenário, Deus vai passar agora a falar a Abacuque que ele está preparando o Império dos Caldeus em substituição ao Império Assírio. Então, no verso 6, ele diz assim: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Então, agora o profeta Abacuque vai aumentar ainda mais a sua inquietação, porque ele não compreende como Deus pode usar um povo gentil, mais ímpio do que o seu próprio povo, para lhe levar correção. Então, a partir do verso 12, o profeta vai dizer: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal. Não tolera a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não têm quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Então, virá mais interrogações sobre o profeta Abacuque por não compreender como Deus agora, ao levar juízo ao seu próprio povo, usará uma nação ainda mais ímpia do que ele, né? Então, no tópico 2, o versículo 1, após Abacuque fazer esta oração, colocar as suas inquietações diante do Senhor, ele vai dizer, no capítulo 2, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Uma vez que ele ora, agora resta aguardar o que Deus irá fazer. E agora então é um ponto de virada na mensagem de Abacuque, porque Deus vai dar uma revelação a Abacuque que vai desenvolver no profeta a confiança que ele demonstra no capítulo 3. Então ele diz: porque a visão, escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir. No tempo determinado, ela se apressa para o fim, e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, aquele que soberbece diante de Deus não encontra o socorro do Senhor. Mas Deus está falando que o justo viverá pela sua fé. No verso 20, a partir do verso 6, agora Deus vai falar algumas características inerentes aos caldeus, que é o império babilônico que iria dominar o reino de Judá. E no verso 20, tem um texto interessante que nos traz muita esperança, que diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Então percebam, amados, que a visão do profeta Abacuque, a revelação que Deus vai dar ao profeta, é que ele tem domínio sobre todas as nações. Assim como ele levanta o Império Assírio para levar juízo ao Império do Norte, ele também leva juízo ao Império Assírio, levantando os caldeus. E ao passo que ele levanta os caldeus para vingar a maldade que ele fez com o seu povo no Império do Norte, ele também leva juízo ao Império, ao Reinado do Sul. E Deus ainda vai dar a revelação que
O fato de ele levantar o império dos caldeus não significa que eles vão estar isentos de punição, né? Mas ele também recompensará a violência daquele povo que lhe usaria para levar juízo ao reinado do sul. Então, diante dessa revelação, o profeta Abacuque ele vai começar a compreender que Deus não está indiferente a toda a situação que o seu povo está passando. Então ele vai orar. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Nos primeiros versículos, ele vai exaltar o Senhor, né? Falando do seu poder, da sua majestade, da sua grandeza. E a partir do verso 17, ele expõe a sua confiança num texto muito conhecido que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Então perceba, o que o profeta Abacuque está dizendo, que independente das circunstâncias, ainda que não haja a provisão, ainda que não haja o mantimento, ainda que não haja a lã para que seja feita a vestimenta, a minha confiança não estará nas circunstâncias ao meu redor, mas eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Então agora, meus amados irmãos, nós temos condição de entrar na lição. Eu queria destacar primeiramente a verdade aplicada, que diz assim: o discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. No tempo em que nós estamos aqui, nós temos o propósito de viver uma vida conforme as Santas Escrituras, que é o propósito de Deus. E Deus quer de nós que, em meio às dificuldades que nós enfrentamos, nós perseveremos em oração para encontrar vitória nele. Então, agindo assim, nós iremos cultivar uma vida para a glória do Senhor, né? A verdade aplicada nos traz essa reflexão. A vida que nós vivemos tem sido para a glória de Deus? Todos os nossos atos buscam manifestar a glória de Deus na nossa vida? O profeta Abacuque vai perceber, através da oração, que mesmo quando o cenário do seu povo era totalmente contrário ao que Deus queria, e isso trazia indignação a ele, ele vai descobrir que ainda naquelas circunstâncias ele precisava buscar alegria através do Senhor, que a alegria dele devia estar no Senhor. Então assim, que nós vencemos o tópico 1, que vai dar todo esse panorama de contextualização do cenário do profeta Abacuque, né? E também da sua mensagem. Então vamos para o tópico de número 2. Até quando? Lá no capítulo 1, né, do profeta Abacuque, a partir do verso 2, o profeta inicia suas queixas dizendo: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? Essa expressão dá a ideia de que Deus parece não estar vendo o que o profeta enxerga. Então o comentarista diz assim: a pergunta feita por Abacuque, com a expressão até quando, continua sendo feita por diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Até quando? É o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Somente Deus tem e é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Por isso é imprescindível que no ato de fé e confiança, na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entregamos a Ele, sem reservas, todo e qualquer questionamento que insista em perturbar o coração e fragilizar a nossa fé. Então perceba, amados, que
As dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, muitas vezes, acabam tendo a finalidade de nos enfraquecer na nossa fé. Então a lição e a mensagem do profeta Abacuque nos ensina que é muito saudável para a nossa vida cristã expor as nossas inquietações, as nossas fragilidades diante de Deus através da oração. Muitas vezes nós enxergamos o profeta Abacuque como um murmurador, como um questionador, né? Mas não é isso que nós vemos na mensagem do profeta. Diante das inquietações que afligiam ele vai buscar em Deus a confiança para superar essas dificuldades. E o comentarista nos diz, a lição nos ensina, né, que assim também nós devemos agir. Quando nós estamos diante de situações que nos trazem tristeza, nós devemos levar a Deus todas as nossas inquietações, porque é nele que nós encontraremos a confiança para superar todas essas aflições. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há muita coisa que a nossa condição humana não permite que nós compreendamos dos propósitos de Deus. O livro do profeta Abacuque, sobretudo, expõe a humanidade do profeta, né? Que é incapaz de compreender os propósitos de Deus. Ele não compreende por que o povo de Deus age daquela maneira e Deus não age, e depois ele não vai compreender também por que Deus vai usar o inimigo do seu povo para levar a correção, né, diante da sua apostasia, do seu pecado, da sua iniquidade. É interessante o livro do Gênesis, no capítulo 18, no verso 17 e 18, quando Deus está para destruir as cidades de Sodoma e de Gomorra, o texto bíblico diz: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, Deus não tem o desejo de esconder os seus propósitos de nós, mas Ele deseja que nós o busquemos em oração, para que através dessa comunhão, dando revelação daquilo que Ele está para realizar. Então, queridos, que nós possamos sempre buscar o Senhor com palavras de humildade, com submissão, certo de que Ele irá fazer crescer a nossa confiança nos seus planos. No tópico 2.2, por que Deus não intervém, né? Ao ler o livro do profeta Abacuque, é possível perceber, pouco a pouco, o quanto esse profeta corajosamente expõe a sua humanidade. Muitas perguntas e poucos entendimentos da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seu estilo de vida. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano e parecem claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Por que Deus não intervém? A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Então, na nossa incapacidade, na nossa limitação, nós não conseguimos compreender os planos de Deus. O Salmo 121 diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Queridos, diante do problema que você está vivendo, diante das inquietações do seu coração, Deus não se mostra indiferente. Ele não está dormindo para que não contemple as aflições do seu povo. E no tempo certo, Ele agirá com socorro, Ele agirá com justiça e Ele agirá com juízo. É por isso que nós temos que colocar a nossa confiança nele, reconhecendo a nossa incapacidade de compreender os seus planos e os seus propósitos.
o 2.3, ele vai alinhar o 2.1 com o 2.2, porque é somente através da oração que nós vamos encontrar descanso em meio a essas condições desfavoráveis. Ele diz: diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fizera. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide subir a uma fortaleza para aguardar uma resposta de Deus, agora em oração. Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente, o profeta supera seu estado de perplexidade e angústia e toma uma decisão que, de fato, pode mudar todo aquele quadro de expectativa não correspondida. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Só então Deus o responde e o convida a guardar a promessa com esperança. Ainda que demore, a resposta de Deus é um convite a viver pela fé, até que o livramento de sua parte chegasse. Queridos, a relação, a intimidade nos faz compreender coisas que somente através de um relacionamento mais profundo pode ser compreendidas, né? A carta aos Hebreus, ela vai dizer que no capítulo 10, no verso 37 e 18, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, a oração vai desenvolver em nós uma fé com confiança nos propósitos de Deus. De maneira que, ao esperar o cumprimento daquilo que Deus tem reservado para nós, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, a nossa fé, a nossa esperança não desfaleça. É a fé que nos fará continuar caminhando sem retroceder, querido. Deus não te chamou para retroceder. Deus te chamou para avançar. Então, diante dessas lutas que querem te fazer parar, continue avançando, continue marchando, confiando nos propósitos de Deus para a sua vida. No tópico 3, agora o comentarista vai fazer 3 aplicações da mensagem do profeta Abacuque para os dias de hoje. A primeira mensagem fala do contentamento, apesar do sofrimento, né? No capítulo 3 do profeta Abacuque, nós vemos algo interessante. A revelação de Deus, de que ele tem o controle das nações, nos faz lembrar até do livro do profeta Jó, né? Lá no capítulo 38 do livro de Jó, Jó também vive uma situação parecida com a do profeta. Ele não entende por que aquelas coisas estão acontecendo na vida dele. Porque ele não consegue compreender por que ele está passando por aqueles males, por aquelas aflições, por que aquele peso veio sobre ele. E a resposta de Deus para Jó não é uma resposta direta, não é uma resposta esclarecedora. O que Deus faz é revelar sua grandeza. Queridos, ao ponto dessa lição, nós já conseguimos compreender que o que Deus faz com o profeta Abacuque é mostrar que ele sabe o que ele está fazendo. A relação parece ser de uma criança questionando o pai sobre os seus atos. Só que aquela criança não é capaz de entender que o pai tem conhecimento pleno do que ele está realizando. Então Deus vai revelar para Jó, assim como revela para Abacuque, não exatamente o que ele está fazendo, mas a sua própria grandeza. Então, lá no capítulo 38 do livro de Jó, a partir do verso 1, diz assim: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavras, sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me.
Então agora, no livro de Jó, é Deus que vai questionar a Jó. E olha as perguntas que Deus vai fazer. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem se assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas. Aleluias! O que Deus está revelando para Jó é, Jó, você não tem capacidade de compreender as coisas que eu compreendo. Apenas confie que no final você verá que desde o início eu tinha o controle de todas as coisas. Queridos, às vezes no momento de dificuldade, de aflição, nós precisamos ter a visão que o profeta Abacuque teve lá no verso 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. O Senhor tem o controle de todas as coisas. O seu santo templo, ele contempla todas as coisas e mais do que isso, ele age em favor do seu povo, em segurança dos que temem, para o cumprimento dos seus propósitos. O Reino do Sul, ele não seria destruído, porque havia uma promessa de Deus que da tribo de Judá viria o Messias. Então, para se cumprir a palavra de Deus, Deus iria preservar o Reino do Sul. Então, ao contrário do Reino do Norte, que foi aniquilado e disperso, muito embora há remanescentes, né, que passaram a compor o povo de Deus, independente de onde estivessem, o Reino do Sul, Deus iria conservar para que viesse o Messias, que implementaria o reinado eterno. Então, dentro da visão do profeta Abacuque, ele não conseguia compreender o que Deus estava fazendo, mas do santo templo do Senhor, ele contemplava todas aquelas coisas, querido. Do santo templo, Deus contempla a sua aflição, Deus contempla o seu sofrimento, e ele pode, a gente pode não perceber, mas ele não está indiferente às nossas condições, ele não está indiferente às nossas aflições. O Senhor contempla e no tempo certo ele entrará com o socorro no nome de Jesus. Então o tópico 3.1 vai dizer que a murmuração enfraquece a nossa fé, né? A oração, quando nós colocamos diante de Deus as nossas indagações, não cria em nós raiz de amargura, né? Então a gente se livra dessa vida de murmuração e encontra no Senhor a alegria, queridos. A alegria nós temos que encontrar no Senhor. Se o crente for buscar alegria nas circunstâncias que estão ao redor dele, ele vai viver uma vida de amargura. Mas se nós buscarmos no Senhor, né, a nossa alegria, confiando que Ele tem o controle de todas as coisas, nós vamos estar sempre descansados no Senhor. Sabe por quê? Porque nós teremos a certeza que tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. No tópico 3.2, ele vai trazer a segunda aplicação, que é o Cântico de Abacuque. Finalmente, Abacuque caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não reconheceu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como aconteceu com Jó, foi o que nós lemos. O Cântico de Abacuque foi escrito mesmo que as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. Perceba que o cenário ao redor de Abacuque não muda. O que muda é o próprio profeta. Quando nós buscamos em Deus, em oração, né? Às vezes, as circunstâncias ao nosso redor podem não mudar, mas algo dentro de nós vai mudar.
porque o Espírito Santo de Deus vem trazendo consolo nas aflições. O Espírito Santo de Deus fortalece a fé. Queridos, eu quero ler com você a carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na nossa trajetória, a gente encontra muitas dificuldades. E muitas vezes essa dificuldade, elas quase levam a nossa esperança a desfalecer. Então, muitas pessoas retrocedem por perder a esperança. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, né? A sua esperança, ela se desfalece. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus no capítulo 1, nós vemos que a nossa esperança, a esperança do crente, ela precisa estar alicerçada num fundamento que é a fé. O que é o fundamento? O fundamento é uma base solidificada, é uma firme base para que aquilo que for posto em cima desse fundamento não desmorone. Então o que a carta aos Hebreus está dizendo? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então o crente precisa esperar Jesus Cristo, pautado na fé. Se nós esperarmos, querido, guarde isso que eu vou falar. Se nós esperarmos a Jesus Cristo e essa esperança estiver pautado em qualquer outra coisa que não seja a fé nele, a nossa esperança, ela vai falir, ela vai desmoronar. Nós devemos esperar em Jesus Cristo, fundado a nossa esperança na fé que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi enviado pelo Deus Pai para nos reconciliar com ele, e que ele voltará para buscar a sua igreja. Então, quando vier a perseguição, quando vier a dificuldade, quando vier a adversidade, a nossa fé não vai desfalecer, porque está fundada nessa esperança em Jesus Cristo. Aleluia! Querido, então, esse mal que você está passando, essa dificuldade que você está passando, é para tentar te fazer retroceder. Mas lembre-se, Deus está no seu santo templo e no tempo correto ele virá socorrer o seu povo. Então isso nos leva para o tópico 3.3, que é a terceira aplicação, que diz: o justo viverá da sua fé. Duas características importantes se encontram nesta declaração. A primeira é que o soberbo confia em si. A segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de um cristão permanecer fiel e viver diretamente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem ou com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor. Então perceba, amados, o justo viverá pela fé. Ao que pese o cenário do profeta Abacuque ser conturbado, ser promíscuo, ser de afastamento, de apostasia, de injustiça, toda aquela circunstância não poderiam fazer que ele desfalecesse na sua confiança com Deus. E a grande lição que o livro do profeta nos traz é que quando ele busca Deus em oração e coloca tudo isso diante do Senhor, ele encontra uma paz, uma alegria e uma confiança que o faz permanecer caminhando, independente da mudança do cenário que está ao seu redor. Então, o ensinamento que nós trazemos é que a oração ainda traz paz à igreja em meio às aflições. É que a oração ainda leva a igreja a encontrar alegria em cenários desfavoráveis. Que a oração ainda é a ferramenta que busca a revelação de Deus para a vida de cada um que crer nele. Na conclusão, diante das mazelas que nos cercam, muitos tendem a perder a esperança e a fé em Deus,
que tem o controle de todos os acontecimentos. A mensagem do profeta Abacuque nos serve de advertência e sempre mantermos nossa fé na palavra de Deus, jamais nas circunstâncias. Então, queridos, lembre-se, a palavra de Deus é o caminho, a palavra de Deus é a luz por onde nós temos que percorrer. Ainda que no ambiente que nós vivemos esteja tudo distorcido, a palavra de Deus ainda será a luz que nos fará caminhar com confiança nele. E a oração fortalecerá a nossa fé e a nossa confiança nos planos de Deus, para que a nossa esperança não se desfaleça em meio a essas circunstâncias que tanto tentam roubar a nossa fé. Queridos, que esta palavra traga alegria ao seu dia, que essa palavra traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus, que amanhã cada um de nós tenhamos uma lição ainda mais abençoada e que você possa ter um sábado em família, em nome de Jesus, queridos. Que Deus te abençoe.